A pessoa que tem câncer nem sempre sabe que tem uma série de direitos. Para falar sobre isso, nós convidamos a advogada Marina Rinobo. Tudo bem, Marina? Oi, tudo bem. Você trabalha em escritório de advocacia, você percebe que muita gente não sabe o tanto de coisas que pode ter, né? Isso. O paciente com câncer, ele tem bastante direitos garantidos, né? E o Outubro Rosa é um mês para conscientização desses direitos. O mais comum, assim, que as pessoas têm conhecimento, têm acesso, é o tratamento pelo SUS, né? O diagnóstico, fazer os exames, receber o tratamento e medicação. Esse a maioria das pessoas tem conhecimento. Ainda assim, algumas vezes precisa entrar com algumas ações dependendo do medicamento, né? Isso, exatamente. Um direito bem específico é o tratamento com medicamentos experimentais. Existe uma portaria da Anvisa que garante isso, mas nem sempre é atingido, justamente porque a pessoa precisa entrar com uma ação para conseguir, porque geralmente é negado, né? Em alguns casos, quando o medicamento é muito caro também, importado Principalmente também. nesses casos. Principalmente nesses casos. É bem comum que seja negado e aí a justificativa é até controversa, acaba sendo justamente por ser um medicamento experimental. Mas se você for analisar a fundo, o motivo real é o valor, né, o alto custo do tratamento. E assim, normalmente as pessoas conseguem ganhar essas ações? Olha, hoje é bem divergente. Depende muito. Então, assim, você vê decisões onde a pessoa consegue, decisões onde o juiz não concede. Então, assim, tem que ser analisado caso a caso, né? Em casos como esse, é bom que a pessoa vá a fundo, né? Exatamente. A gente recomenda, né, que ela procure uma pessoa para orientar, um profissional, e que ela vá atrás dos seus direitos, que faça eles valerem, né? E assim, quem não puder pagar um advogado tem acesso A Defensoria Pública, que pode estar ajudando essa pessoa. Tem um lance do FGTS também, né? Isso. O FGTS ele é regulamentado por uma lei federal que traz as hipóteses de saque. A mais comum é a questão de quando você é demitido sem justa causa. Então, você tem direito a sacar. Outra possibilidade é a questão do câncer. Se a pessoa é diagnosticada com câncer, ela tem o direito a fazer esse saque integral, porque é uma justificativa, né? Porque ela está numa situação difícil, então ela pode usar esse dinheiro para fazer tratamento ou para outras finalidades. Você acredita que essa implementação do Outubro Rosa também foi uma forma de mostrar os direitos das pessoas, Sim. não só a necessidade da prevenção? Sim, com certeza, porque hoje não é muito divulgado, né? Então, esse mês é muito importante para que todas as pessoas, não só as mulheres, né, portadoras de câncer, mas todos os portadores de câncer tenham conscientização desse direito. E o Outubro Rosa, ele surgiu nos Estados Unidos, na década de 90, se eu não me engano, e com o tempo o movimento foi crescendo, né? No Brasil chegou, acho que em 2000, e logo foi se tornando internacional. Então, é um mês interessante. Quais alguns outros benefícios que as pessoas não têm noção? O saque do PIS também, né? A mesma justificativa do FGTS. Um outro direito também muito interessante é a prioridade de tramitação. O que acontece? Quando a pessoa tem um processo, não necessariamente pela doença em si, pode ser um processo comum, mas se ela é portadora de câncer, ela informa nesse processo e ele vai tramitar mais rápido do que os outros processos comuns. Ela tem uma prioridade. Isso, exatamente. Podemos mencionar também a cirurgia de reconstrução mamária. Isso é muito interessante. Então, se a mulher ela teve a mama parcialmente ou totalmente removida, ela tem o direito a fazer essa cirurgia e tudo custeado pelo SUS. Então, daí entra numa fila, normalmente. Isso. Faz o requerimento e entra na fila. E normalmente consegue com facilidade. Sim. Não é tão facilmente assim negado nesse caso, né? Tem alguns casos em que existem mais respostas negativas que positivas, assim, do que você conhece nessa área? Não tenho essa informação assim específica. As pessoas vão entrando e aí... Isso, vai de cada caso mesmo. É bem específico. E assim, você percebe que tem mudado um pouco essa coisa, porque antes o paciente com câncer meio que ficava muito se sentindo oprimido, Sim. né? Às vezes com vergonha de contar a situação dele. Hoje, assim, com a tecnologia, né, com acesso à informação, hoje é muito mais fácil as pessoas ir buscarem os direitos dela. Tem, assim, mídias do governo, por exemplo, o Senado, ele diretamente divulga direitos, não só em relação ao paciente com câncer, como direitos trabalhistas, direitos dos consumidores. Então, hoje é muito mais fácil a pessoa ter acesso a essa informação. Então, eu acredito, sim, que hoje as pessoas estão mais informadas, mas existem direitos mais específicos, né, como esses que eu mencionei, que acaba ficando um pouco assim sem
conhecimento. Você falou de tratamento pelo SUS, do direito pelo tratamento pelo SUS, mas a gente percebe que às vezes a pessoa tipo faz uma mamografia, demora um mês para sair resultado, aí sai resultado, aí vai fazer uma cirurgia, marcam para 3 meses. Ela pode tentar entrar com recurso para mudar isso? Sim. No processo, existem ferramentas, né, para pedir medidas de urgência quando é justificado. Então, nesse caso, a pessoa vai justificar a situação dela, dizer que ela foi diagnosticada e que ela precisa da cirurgia rápida, dependendo ali da gravidade, né? Porque tem que ter um laudo médico para isso. justificar. Mas é possível, sim. Porque a gente sabe que existem filas muito longas, né? Sim. Inclusive de quem está com câncer. Isso, exatamente, né? E aí existem regras, leis que podem ajudar nesse processo, tanto para tratamento de químio, rádio, quanto cirurgias também. Sim, nesses casos os juízes costumam ser bem sensíveis, né? Eles entendem a situação que não dá para a pessoa esperar como um processo comum e ficar guardando a decisão. Então, nesses casos, o juiz ele geralmente concede uma decisão antecipada, se chama uma tutela antecipada. Então, antes dele decidir o mérito em si, ele concede essa decisão para que seja garantido o tratamento à pessoa. O próprio advogado já entra de uma forma diferente. Isso, exatamente. Na própria ação, ele já vai fazer esse pedido de urgência, né? Alegando ali que tem uma situação e que precisa ser um tratamento rápido, porque às vezes a pessoa corre um risco. Às vezes, quando ela descobre o câncer, já está muito avançado, né? E assim, hoje, quem tem dúvidas, quem precisa de informações, qual que é o melhor caminho aí para conseguir essas informações? Olha, sempre recomendo que procure um profissional, porque ali ele vai conseguir direcionar a pessoa. Porque existem casos específicos, né? Por exemplo, esse quando a pessoa foi diagnosticada e está numa situação muito avançada. Então, ela não tem tempo a perder. Então, ela tem que buscar uma pessoa que tenha a condição de dar essa orientação para ela. Olha, que é um caso urgente, vamos entrar com uma medida rápida para conseguir o seu direito. Porque se ela ficar na fila, às vezes, esperando, né? Então... É triste pensar que a pessoa já está numa situação complicada e ainda tem que lutar mais ainda para conseguir o direito que é dela, né? E a Defensoria Pública também é um caminho, como você disse. Sim, também. Se a pessoa não tiver a condição, né, de contratar um profissional, ela pode procurar a Defensoria, que eles auxiliam, sim. Aqui em Maringá funciona onde? Olha, não me recordo do endereço. Se não me engano, ela ficava na Avenida Colombo. Mas qualquer coisa a pessoa pode dar uma procurada? Sim, pode pesquisar. É bem fácil o acesso para... Eu acredito que nos centros, tanto aqui no Sesumar quanto na UEM, eles têm lugar para assessorar as pessoas, também orientar, né? Juizados especiais. Isso, eles também orientam. Então, se ele não puder ajudar no caso específico, pelo menos uma orientação do como proceder, eles vão fornecer para a pessoa. Aqui no Sesumar tem, na UEM acho que tem núcleo jurídico, né? Isso, o núcleo jurídico que pode encaminhar e é gratuito também, né? Exatamente. O importante é que a pessoa não se deixe abater e deixe de buscar os direitos, né? Isso, é que ela vá atrás, que ela tenha consciência de que é garantido por lei esses direitos e que ela, né, persiga, porque é uma situação assim, bem delicada, né? Ela não pode se deixar abater só por causa disso. A gente sabe que é uma situação complicada, né? O diagnóstico... Sim, já é um choque para a pessoa, né? E ainda ela tem que buscar, mas tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. Então tá jóia. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.